Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui outra vez para trazer para vocês mais uma aula. Esta aula é a nossa 7ª aula para a primeira série do ensino médio. Hoje nós trabalharemos crescimento populacional e economia. Você já deve estar se perguntando, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Exatamente isto que eu quero deixar claro para vocês hoje. A relação entre crescimento populacional e economia. Hoje nós estamos chegando a 7 bilhões de pessoas, isso em 2001. Em 2020 nós tínhamos 7,8 bilhões. Mas o que contribui para esse crescimento acelerado da população? E quais as consequências disto para o planeta? Ok? Vamos lá, é isso que nós vamos tratar hoje. O que fez com que diminuísse, para ter um crescimento acelerado da população, tem que haver uma diminuição na taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? É o número de crianças que morrem no período de um ano, ou o número de pessoas que morrem no período de um ano. O número de crianças que morrem no período de um ano é mortalidade infantil. Mas geral, quando morre no período de um ano, é chamado de mortalidade. Então, o que fez com que diminuísse a taxa de mortalidade? Okay? Então, o que fez com que diminuísse a taxa de mortalidade foram os avanços na medicina, nas vacinas, saneamento básico, água tratada, o melhor acesso aos serviços públicos de saúde. Isso eu estou falando a nível geral, de população mundial, né? Conforme vocês estão visualizando aí. Como antigamente as pessoas, a taxa de natalidade também era elevada, mas morria-se muita gente, né? Por quê? Porque nascia muita gente, mas não havia vacinas que combatessem doenças como malária, febre amarela e outras mais doenças que surgiam. Não tinha vacina para combater, não tinha atendimento médico, muitas mães morriam no parto, né? E não fazia o pré-natal. Então, com o avanço tecnológico, as pessoas passaram a viver mais. Aí o que isso tem a ver com economia? Quanto maior a população, maior a necessidade de alimentos. E da onde vem essa alimentação? Da natureza. Então, quanto maior será uma população, mais recursos serão tirados do meio ambiente. Então, aí é que está a aula de hoje, aí é que está a nossa preocupação. Como controlar um crescimento populacional? Será que tem algum país que já pensou nisso? Em ter um controle de natalidade? Eu poderia dizer que se a gente fosse pensar hoje, na época da Covid agora, a pandemia, certamente morreram muitas pessoas a nível de mundo. Então, houve sim uma grande elevação na taxa de mortalidade. E a natalidade diminuiu? Porque tem que ter um equilíbrio. Se você diminui a taxa de natalidade e as pessoas começam a viver mais, porque isso também está acontecendo, a expectativa de vida, porque quando eu digo que alguém vive mais, eu estou falando de expectativa de vida. Se a taxa de natalidade diminui e as pessoas vivem mais, então eu terei um país com um elevado número de idosos. Aí o que tem a ver? Os idosos são tão legais, né? Não faz mal a ninguém. Mas o problema é que os idosos estão aposentados, eles não estão mais trabalhando porque já trabalharam. Então naquele país vai faltar o quê? Mão de obra. Então a gente vai ter um problema, pode até gerar um colapso na previdência daquele país. Elevado o número de idosos e pouca gente no mercado de trabalho. Por isso que muitas pessoas até migram, né, para outros lugares em busca de trabalho. E vamos ver, observar esse gráfico aí que eu botei para vocês, a distribuição da população mundial. Quando a gente fala de distribuição, a gente quer saber onde está morando a maioria da população. A gente observa aí a questão aí que a maioria está onde? Na Ásia, né, que está aí no gráficozinho, 61% na Ásia. Por quê? Porque lá na Ásia que está a China, a maior população do mundo. Maior população mundial, a população chinesa. E o governo já tentou resolver esta situação, né, com controle de natalidade. Aí nós vimos aí a que apresenta menor aí, a questão aí é a América do Norte, 5%. É isso que vocês estão observando aí no mapa, Europa 11% e assim por diante. O que a gente observa? Que há uma má distribuição também da população pelo mundo. Vai ter áreas com um contingente populacional muito grande e áreas com poucas pessoas morando. Isso chama-se atrativos populacionais. Aí você, vixe, professor, o que é atrativo populacional? É quando tem uma área de atração, naquele lugar há ofertas de emprego, é uma área que tem turismo, uma área que tem praia. Por exemplo, ninguém vai querer morar numa área deserto, ou uma área que tem um clima muito gelado.
Então, essas áreas são chamadas de repulsivas para a população. Áreas de atração, aqui no Brasil, as metrópoles brasileiras, as grandes metrópoles. Lá fora, todo mundo quer ir para a Europa, ofertas de empregos, né? O pessoal quer ultrapassar as fronteiras para ir para os Estados Unidos, por causa do dólar, acha que lá tem melhor oportunidade. Então, acaba que a população ela fica mal distribuída pelo globo, ok? Como exemplo, nós temos aí nessa questão aí de distribuição o Japão, que ele é um país pequeno em extensão territorial e abriga mais de 120 milhões de pessoas. O outro caso é a China, que é o país que possui a maior população do globo, como eu citei, mas essa população está concentrada na vertente oriental do país. Ela não está bem distribuída dentro da China. Apesar de que morreram muitos chineses aí com a Covid, né? Ainda tem muita gente lá. O governo, na época, deixa eu só voltar aqui antes para falar um pouco da China, o governo, na época, tentou o controle de natalidade, que a gente vai ver mais à frente. Eu gostaria que vocês visualizassem comigo o ranking de países mais populosos do mundo. Eu não vou citar todos para a gente ganhar tempo, mas nós temos aí em ordem decrescente a China em primeiro lugar, e vem a Índia, Estados Unidos, Indonésia. E vamos só ao Brasil lá, onde é que está o Brasil? O Brasil está em sexto lugar. O Brasil não tem controle de natalidade e nunca teve. E com Bolsa Família, então, aí que os meninos estão nascendo mesmo, né? Então, não há essa preocupação com o controle de natalidade no Brasil, ok? Aí nós vamos ter aí um negócio de populoso e povoado. Qual é a diferença entre esses dois termos? Você já deve ter ouvido falar. Eu posso falar assim, o Brasil é um país populoso, mas ele não é povoado. Aí você aí deu um nó na mente aí, né? Como é que eu vou saber? Populoso, eu quero dizer que tem muitas pessoas morando ali. Quando eu digo que não é povoado, é que essa população está mal distribuída. Onde é que se concentra a maior população do Brasil, por exemplo? É nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que é onde tem as nossas metrópoles, né? E o povo quer morar nesses lugares, são cidades mais atrativas. Isso acontece em todos os lugares do mundo. Por isso que há essa diferença entre populoso e povoado. Ficou claro? Acredito que sim, né? Então, vamos continuar. A China, como eu citei lá atrás, por ser a maior população do mundo, o governo, um tempo atrás, ele fez um controle rigoroso de natalidade. Era a política do filho único. Cada casal só podia ter um filho. Só que eles acarretaram um problema depois disso. Lembra que eu citei na introdução? Natalidade baixa e expectativa de vida alta dá um problema, porque eles perceberam o quê? Lá na China tinha um elevado número de idosos e tinha pouca mão de obra no mercado de trabalho, tendo em vista que nasciam poucas pessoas. Então, tem que haver um equilíbrio. Você não pode também fazer isso, né? Diminuir totalmente a natalidade. Tudo tem que haver um equilíbrio na vida. Então, o governo chinês acabou por voltar atrás e permitir, né, que houvesse 2 filhos por casais, né, para que fosse melhorando essa situação, porque eles estavam em crise pela questão do país ter elevado o número de idosos e todos se aposentando e ia causando um caos na previdência de lá, tá? E que tal a gente falar um pouquinho da nossa população aqui do Brasil? Já disse que o Brasil não tem controle de natalidade, mas nós temos uma população toda misturada, uma etnia aí que começou aí com a vinda dos portugueses para cá, né? Na época do descobrimento em 1500, descobrimento entre aspas, que já morava aqui os índios. E nós temos aí também a questão dos negros africanos que vieram para serem escravizados, e depois vieram os espanhóis e outras pessoas. Então, a população brasileira se tornou a população mais misturada que você pode ver. Você não consegue identificar um brasileiro só de olhar. Tem brasileiro com os olhinhos puxados, você pensa que é japonês, é brasileiro, nasceu aqui. E quais as consequências desse crescimento todo populacional? Que eu venho dizendo desde o início, né? As consequências nós já citamos. Vai faltar recursos no planeta, eles acreditam que o planeta não suporte uma população crescendo, água potável, hospitais para atender. Vocês viram agora a demanda com a pandemia. Faltou atendimento médico para as pessoas, as fontes de energia não vão suportar também, quanto mais pessoas usando. A poluição do ar vai aumentar, mais pessoas usando automóveis. Então, essas são algumas das consequências, mas tem muito mais consequências que isto. Se você quiser, você pode encontrar tudo isso lá na plataforma Eduque, quando você terminar a aula de hoje, você quiser aprofundar o seu conhecimento, tá bom? Então, vamos exercitar um pouquinho? Vamos para a atividade? Primeira questão. As reflexões históricas e sociais e espaciais sobre a distribuição do homem na Terra podem ser as mais diversas. Dentre as causas da explosão demográfica,
pode se apontar corretamente, ou seja, o crescimento da população. A revolução na higiene, que acompanha a revolução industrial, principalmente nas áreas da medicina e do saneamento básico, o acesso de toda a população mundial a remédio e tratamento de saúde mais moderno e eficaz, o aumento global da produção de alimentos que eliminou a fome e a desnutrição em todos os continentes, o aumento do número de cidades no mundo, fato que elevou drasticamente a população global. Vou ter que passar rápido a resposta que o tempo está dando, né? Se você marcou aí a letra A, você acertou. A gente viu que foi a revolução aí na medicina, né, que fez com que aumentasse o crescimento populacional, porque diminuiu aí a mortalidade. Segunda questão, sabe-se que a população mundial concentra-se principalmente nos países subdesenvolvidos, mesmo que haja país desenvolvido superpopuloso. Sabendo disso, assinale a alternativa que indica o continente mais populoso em termos absolutos. A letra A fala que é o continente europeu, a letra B diz que é o continente asiático, a C diz que é a Oceania, a D diz que é o continente americano e a letra E diz que é o continente africano. Olha só, nós aprendemos que é o continente asiático, que é porque é lá que está a China, né? Gente, sinceramente, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a aula de hoje. Você vai encontrar esse conteúdo na plataforma Eduque e lá também tem umas atividades complementares para você praticar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Deus nos abençoe.